Foi. Pronto. Vou abrir aqui minha câmera para fazer uma breve apresentação. Bom, pessoal, boa noite a todos. Agradeço a presença de quem estará aqui. Falando brevemente dessa apresentação, muitas pessoas sabem o que é o I3E, o que é essa magnífica instituição, o que ela representa para nós, que aqui temos bastante engenheiros, mas não se limita somente à parte da engenharia elétrica, eletrônica e computação. E para trazer uma experiência mais real do que é ser um voluntário do I3E, nós estamos aqui com a presença da Isabela Vitória. Ela tem um currículo extenso dentro e fora do I3E. Ela já foi presidente do I3E da UFRN, foi presidente da PES, da UFRN, presidente do UI. Ela participou da reativação do ramo I3E da Poli da USP, onde ela assumiu o cargo de secretária. Também já participou como palestrante de um evento do I3E na Tunísia, e mais recentemente temos a honra também de informar isso, que ela foi a primeira brasileira a receber a bolsa da PES, um auxílio financeiro que a PES fornece justamente pelos trabalhos que ela produziu enquanto voluntária da sociedade. Para quem não sabe, PES é a sigla para Power and Energy Society, que é uma das sociedades técnicas, uma das subdivisões técnicas do I3E. Passo a palavra agora para a Isabela. Isabela, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Nathan. Fico extremamente honrada por sua apresentação e também pelo convite, primeiramente. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês e também sei o quão é difícil nesse mundo de coisas online estar às 7 horas da noite, ouvindo outra pessoa, mas mais um motivo para eu me sentir honrada. Espero que eu não pretendo me estender muito. Eu tinha combinado com o Nathan, ele fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque, como ele falou, eu comecei a minha atividade voluntária dentro do I3E na UFRN, então nós somos conterrâneos, né? E já é muito feliz para mim saber que tem um outro ramo dentro do Rio Grande do Norte, já que a gente era sempre o separadinho, sempre teve vários na Paraíba, vários na Bahia. E aí a gente no Rio Grande do Norte ficava um pouquinho quieto. Eu soube recentemente que teve uma outra unidade da UFES, eu não sei se é Caraúbas, Natan, que tem agora um ramo também, né? Não é isso? Exato. Pronto, então 3 irmãos do Rio Grande do Norte, é muito feliz, muito bom ouvir o sotaque de vocês. Eu não estou agora no Rio Grande do Norte, eu estou morando em Minas Gerais, e é muito, muito legal mesmo poder estar com vocês aqui. Sim, vou compartilhar minha tela, não vou me delongar tanto, e espero que vocês, por favor, como eu não vou ver aqui o chat enquanto eu estiver falando, se sentirem à vontade, ou mandem no chat, Nathan abre o microfone e pergunta, e pode interromper sem problemas, ou vocês mesmos, tá? Para a gente construir uma conversa aqui. Compartilhando minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. Show, 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 show. Então, o tema do que o Nathan convidou, né, para fazer foi para falar um pouquinho de por que ser voluntário ou voluntária do I3E. E eu me sinto uma responsabilidade muito grande, porque apesar de ter um grande amor, né, pelo voluntariado e principalmente pelo I3E no geral, e aí vocês vão perceber um pouquinho da minha história junto a essa organização, é uma responsabilidade muito grande também de tentar convencê-los. Eu não sei se vocês já participam do ramo, se vocês pretendem participar, se vocês já são membros ou não, mas de todo modo é uma responsabilidade muito grande falar sobre isso. Então, se eu errar, ou enfim, se eu falar alguma coisa que não esteja muito claro para vocês, também podem ficar à vontade para falar, tá certo? Daí, quem sou eu?
Eu sou Isabela Vitória, podem me chamar de Isa, Izinha, Belinha, enfim. E aí, quem sou eu, né? Sem falar sobre o I3E especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação e minhas experiências, que queira ou não me levam ao fato de estar dentro do I3E, como o Natan falou. Apesar da sigla significar Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, ele não se limita só a isso, né? É importante falar, mas queira ou não, minha trajetória, minha curta trajetória, não sou tão velha assim, dentro da área de engenharia, enfim, começou pela área de elétrica, e é a minha atual. Então, eu sou mestranda atualmente na Escola Politécnica da USP, na área de sistemas de potência, por isso que o Natan mencionou lá a Sociedade de Potência e Energia do I3E, que é uma das sociedades, né, um dos bracinhos do I3E que eu também faço parte, mas tenho a formação como em engenharia elétrica na UFRN, né, me formei no final de 2019, e aí tenho as formações técnicas em eletrotécnica e em eletrônica. Daí, atualmente, como eu já havia comentado, né, eu estou no Minas Gerais porque eu iniciei como trainee da Vale, mas já trabalhei como auxiliar de engenharia no complexo eólico lá em Santa Luzia, que no momento, né, até então, até o ano passado, era o maior complexo eólico da América Latina, atualmente já está em construção um outro, né, e aí participei como voluntária de iniciação científica durante minha graduação, na área de eólica também. Já fui docente do Senai entre 2015 e 2017 e trabalhei também com projetos elétricos de baixa tensão, enfim. Então, toda a essa trajetória aí, desde 2013, 2012, na realidade, quando eu ingressei no primeiro técnico, vem sendo nessa área aí de potência e energia. Daí, falando sobre o I3E, não é o objetivo explicar as coisas como vocês achariam no site, mas é inevitável, eu tive que colocar pelo menos um slidezinho para falar que é a maior sociedade técnica e profissional do mundo, né? Ela conta com mais de 423 mil membros, tem 46 sociedades e conselhos técnicos, ou seja, a gente vai comentar um pouquinho mais lá na frente, mas vocês podem ver que, apesar de a gente pensar nessa coisa gigantesca e tal, ela tem bracinhos onde cada um de nós pode se encaixar, não somente na parte de potência e energia, mas de aeroespacial, enfim, de tudo que vocês puderem imaginar, por isso que tem tantas divisões assim. Está presente em mais de 160 países, enfim, tem uma infinidade de conferências, documentos técnicos e trabalhos e tal. Então, ela é uma sociedade que tem um alcance global, e aí, por causa disso, a gente pode se sentir uma parte muito pequena disso. Mas vocês vão percebendo que é o contrário, é justamente por ela ser grande que nos torna grande também. É bem, bem interessante de ver. Não é papo de coach, tá? E aí, eu sei que às vezes vocês podem estar assistindo pelo celular, enfim, mas se vocês estiverem no computador, até mesmo no celular, por isso que eu coloquei o código, se não for incômodo, eu queria que vocês abrissem esse link aqui, é menti.com, e aí colocasse esse código, ou então lesse com o QR Code do celular de vocês, que também leva para o mesmo link. E aí lá é muito rápido, tá? Eu não queria muito que vocês pudessem participar, porque eu queria receber de vocês o que é que vocês se lembram quando a gente fala no I3E. Palavras mesmo. Eu lembro difícil. Eu lembro de amizade, eu lembro de trabalho, eu lembro de coisa chata, qualquer coisa desse tipo. Eu vou mostrar aqui a tela e se vocês já puderem ir comentando, lá eu coloquei a entradazinha para vocês colocarem até 3 palavras. Alguém não conseguiu? Se alguém não estiver conseguindo, me avisa, mas seria bem legal. Pronto. Show. Botaram elétrica, lembram de oportunidade, de artigos. É isso mesmo. Não tem resposta errada, tá? Mas eu tô só achando massa. Se alguém mais quiser colocar, enfim. Só pra gente poder saber. O que é que vocês lembram, assim? Sei lá. Lembro de gente engomadinha, lembro de gente chata, lembro de, sei lá, conferência, voluntariado, tecnologia, antena, legal. Trabalho, sim, sim, sim. Eólica, legal. Congresso. Gente inteligente, voluntariado. Já tinha, né? Congresso. Gente inteligente foi ótimo. Tecnologia.
Se tá grandão é porque mais gente colocou, né? Então, massa. Empatia, que massa. Empatia, alguma coisa que eu não li aqui. Oportunidade. Esse 3 eu coloquei só para testar, enfim. Foi só um teste. Bem, eu não sei se mais alguém vai colocar, mas eu vou voltar para lá. Beleza? Tudo certo, Natan? Vou voltar. Tudo ok, pode continuar, sinta-se à Show. vontade. Show. Então, massa. Achei bem legal as palavras que vocês colocaram. É mais ou menos o que eu lembro também quando eu falo do I3E. Mas, na realidade, quando eu iniciei mesmo, assim, a entender o que era, eu não tinha muita noção, não, do que era, sabe? Até coloquei aqui I3E no dia a dia, né? A gente pode pensar que é uma coisa muito distante da gente, ou que é uma coisa que está só ligada à universidade e tal, mas na realidade não. É muito interessante, eu não sei se vocês assistem essa série, né, Big Bang, a teoria, mas tem muita referência do I3E nos laboratórios, na geladeira da casa deles e tudo mais, tem esses adesivos, e o que eu acho mais incrível é que eu já recebi esses adesivos em casa, assim, logo quando eu comecei o voluntariado, eles mandam uns kits, e esses adesivos eles mandam para o mundo inteiro, literalmente. E, e a gente pode falar que eles trabalham, né, eles trabalham com normas, enfim, aí tem esses protocolos de comunicação, o 5G, o Wi-Fi, Bluetooth, linguagens de programação como VHDL, vocês forem ver, tudo tem, o I3E não sei o que lá, I3E 587 ponto não sei quanto, são normas que são, né, porque justamente é uma sociedade técnica, então ela nasce da necessidade de ter essas normatizações, de ter algumas regras, enfim, né, para artigos e tal. Então, o I3E está sim no nosso dia a dia, literalmente, né? Quem não utiliza o Wi-Fi, né? E vários outros protocolos de comunicação que a gente nem conhece, que eu nem coloquei aqui porque são até não são tão visíveis assim. Mas a gente pode perceber como ele está presente no nosso dia a dia. Daí, nem assim eu entendia muito bem o que era esse 3E. Quando eu iniciei no curso de Engenharia Elétrica em 2014, a gente paga uma matéria na UFRN que chama Introdução à Engenharia Elétrica, é uma matéria optativa, e lá o professor vivia falando desse 3E e eu não sabia o que danado era. E só em 2016 foi quando passei a entender. Então, antes, né, de entender de ser voluntária, eu não sabia o que utilizar, o que fazer com tanta informação sobre o I3E. Porque era meu professor lá de Introdução à Engenharia Elétrica falando das normas e dos protocolos de comunicação, era outro professor falando que a gente tinha que usar a linguagem VHDL, usar as bibliotecas do I3E, era outras pessoas falando que a gente tinha que consultar o I3E Explore para poder baixar artigos e não sei o quê, e eu ficava, certo, o que eu faço com tanto dado? O que é isso que a gente tem que sempre estar ligado? É um instituto voltado para engenharia elétrica, eu faço engenharia elétrica, o que é, né? Então, não tinha muito essa visão. Voluntariado já é um pouco diferente. Desde o meu ensino médio, desde o ensino fundamental, na realidade, alguns projetos de escola mesmo, eu sempre tive vontade de participar de coisas de extensão, de ser voluntária, era legal para o currículo, era legal para mim conhecer outras pessoas, então eu tinha uma visão formada sobre o voluntariado, mas sobre o I3E eu não sabia que eu poderia atuar naquilo, ou que outras pessoas poderiam atuar, então eu ficava meio naquela, né? E aí o início de tudo. Essa galerinha aqui foi, eu tô aqui, meu Deus do céu, magra, raquítica quase, e aí o pessoal, Isadora, Pablo, eu, o Wilkion, meu grande amigo Wilkion, e o professor Salles. Ele era professor substituto na época na UFRN, estava terminando o mestrado lá, e aí ele participou do ramo da UFRN quando ele existiu, em 2008 a 2011. Então foi um tempo que ele disse que era muito legal, mas, tipo assim, morreu porque simplesmente eram só alunos de engenharia elétrica, meio que batia com as atividades que o PET de engenharia elétrica na época fazia, então não tinha muito sentido ter dois grupos só de estudantes de engenharia elétrica, vocês compreendem? Que fazem as mesmas coisas, fazem workshop, não sei o quê, então o pessoal foi formando, o ramo foi morrendo e aí ele desativou de vez. E o que aconteceu? Em 2016, esse professor aqui jogou no fórum do curso, lá no Bom e Velho Cigarro, colocou lá, dizendo que queria ter uma reunião falando a respeito do I3E. E aí, por uma grande coincidência, o que aconteceu? Esses 4 cabecinhas de gelo aqui eram do mesmo período. A gente entrou em 2014 juntos e só a gente se interessou.
E aí o professor Salles comentou lá, falou sobre a história do I3E dentro da UFRN, o que era o I3E, o porquê, como é que se voluntariava, quem eram as pessoas da sessão que a gente poderia entrar em contato para poder saber mais informações, mas ele deixou claro uma preocupação. Gente, o que está acontecendo aqui? São 4 pessoas do mesmo período, só 4 pessoas, os 4 de engenharia elétrica, então tinha tendência muito grande de morrer de novo o ramo. Mas mesmo assim ele deu um suporte para a gente. A gente descobriu que para reativar o ramo não precisava de muita gente, então só os 4 para poder preencher os cargos de diretoria já eram suficientes, então a gente submeteu e foi aprovado. E aí o ramo foi, essa conversa foi em 2016, lá no finalzinho de 2016, e o ramo foi finalmente reativado em maio de 2017, que foi o tempo que a gente levou para poder fazer a membresia do I3E, pensar direitinho se era aquilo mesmo que a gente queria. Então, a gente reativou totalmente às cegas, sem ter experiência, sem ter background e principalmente sem ter nenhum outro ramo dentro do nosso estado. Então a gente não tinha muita referência. Mas a gente foi buscando junto com o pessoal da sessão, o que é muito interessante, porque ter contato com outros ramos é bem importante. E aí ele renasceu somente com esses 4 estudantes e esse professor super bacana, que é o professor Salles, que atualmente mora lá no Canadá. E aí, desde então, o que aconteceu? Me tornei membro do I3E em 2017, ajudei a cofundar, né? Na realidade, foi uma reativação, mas queira ou não, é feito um novo processo como se fosse um novo processo de fundação no sistema. E aí eu fiquei como presidente nessa primeira gestão, de 2017 a 2018. Aí, nesse período, a gente descobriu também os capítulos estudantis, então a gente optou por fazer, como todo mundo era de elétrica, a gente, vamos abrir aqui esse capítulo da PES também, aí eu assumi como presidente de 2017 para 2018, isso aqui não foi por pedido meu, tá? É porque simplesmente foi decidido assim, com base nas reuniões que a gente tinha, meio que nos interesses de cada um, o que cada um tinha de expertise, esse tipo de coisa, e a gente se organizou dessa maneira, mas sem nenhuma pretensão, enfim. E aí, em 2018, 2019, eu atuei como vice-presidente do capítulo PEUS IAS, que é o de eletrônica de potência, junto com a Sociedade de Aplicações Industriais. Me tornei vice-presidente do UI também no mesmo período, que é o Grupo de Mulheres na Engenharia. E aí, fiquei como coordenadora de desenvolvimento de membresias do SAC, que é o Comitê de Atividades Estudantis da Seção Nordeste Brasil, 2019 a 2020. Espero que não esteja rápido, e se vocês tiverem dúvidas em relação a alguma dessas siglas, podem falar, tá? E daí também me tornei coordenadora de desenvolvimento de membros do SAC, que é de novo, Comitê de Atividades Estudantis, mas agora da região 9, que abrange o I3E da América Latina, de 2020 a 2021, e atualmente, mas já finalizou no início do ano, e atualmente eu sou secretária do ramo do I3E da Politécnica da USP, que é onde eu estudo agora. E aí estou até o momento nessa posição. O ramo do I3E da Poli também estava desativado, e aí no final do ano tivemos umas conversas com pessoas interessadas. Aqui já foi reativado com pessoas de cursos diferentes, foi bem interessante, e com pessoas não só da pós-graduação, mas como da graduação, então um grupo misto, já começou um pouquinho grande, e está sendo uma experiência bem bacana poder trabalhar com eles também. Daí, agora eu vou partir para eu vou colocar algumas imagens aqui, são poucas frente a tanta coisa que vem acontecendo desde 2017, e eu sou muito grata, eu fico até emocionada de poder lembrar, porque eu não sei se ficou algum gap na história para vocês, mas assim, desse período aqui, né, de início mesmo, quando a gente decidiu, a gente não sabia absolutamente nada sobre 3E, nada. Mas aí, como eu falei, a gente foi buscando pessoas que o próprio professor Salles tinha contato da seção Nordeste do Brasil, que antes se chamava seção Bahia, e o Heiron, que, né, atualmente é o coordenador lá das atividades estudantis a nível de América Latina, mas na época ele era voluntário da seção. Ele auxiliou muito, inclusive quando a gente teve essa pretensão de reativou oficialmente, acho que um mês depois, a gente reativou em maio, em junho, Heiron foi lá, se dispôs a fazer uma apresentação, na época não era nada online, então ele fez uma apresentação
similar a essa, né, mais ou menos falando sobre as experiências dele, o que era que é essa daqui, palestra de abertura do ramo, que aconteceu em junho, e para nossa surpresa, a gente saiu lançando nos fóruns dos cursos de todos, Ave Maria, a gente encheu a caixa de e-mail de professores diversos, de vários cursos, a gente fez, não, a gente não pode atingir só a elétrica. A gente saiu jogando para um monte de gente, apareceram 35 pessoas para assistir Heiron no nosso primeiro evento, e foi sensacional, assim, porque ele se dispôs a sair da Paraíba, veio apresentar para a gente, foi um bate e volta, mas foi muito legal. A gente conseguiu a primeira salinha do ramo dentro do UFRN. A gente foi fazendo tudo organizadinho, sabe? Tentando fazer tudo nos trinks, mesmo sendo só os 4. E aí o que é que aconteceu? Em junho de 2017, teve a RNR, que é a Reunião Nacional de Ramos Estudantis, e eu, como presidente, eu fiz, não, eu preciso entender um pouco melhor, inclusive eu soube que tinha casos de sucesso que eram apresentados nesses eventos e tudo mais. Não sei se algum de vocês participou da RNR desse ano, que acabou semana passada, foi, Natan? Foi semana passada, né, que teve? Ou Ah, retrasada? semana retrasada, eu acho que Retrasada, fazendo né? as contas aqui foi semana retrasada. Foi do dia. Pronto. Foi? Deixa eu ver. Só fazer as contas aqui. É, Acho que foi isso porque foi, mesmo. foi semana retrasada. Foi do dia 18 a dia 20. Pronto, é porque as coisas estão passando muito rápido, meu Deus do céu, hoje é 29. Mas pronto, teve um evento desse, a RNR desse ano já aconteceu, aí geralmente acontece em junho mesmo, e aí em junho, depois dessa palestra aqui de abertura que teve do ramo, acho que 2 dias depois eu viajei ao Rio de Janeiro, fui entender um pouquinho melhor sobre o que era o I3E, lá a gente, assim, imerso em um monte de casos de sucesso de outros grupos estudantis sensacionais, e aí eu saí anotando tudo, e quando cheguei, trouxe tudo para os meninos aqui. A gente fez, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer um processo seletivo, a gente precisa ter mais gente e tudo mais. E a gente fez um primeiro processo seletivo, de novo, divulgamos para todos os cursos que tinham da área de ciências e tecnologia e também de outros cursos que não fazem parte. Por exemplo, a gente lançou em fóruns de curso de marketing, não, de design e de jornalismo. E a gente conseguiu, inclusive, eu estou vendo aqui, estou achando muito engraçado, porque esses aqui foram os primeiros voluntários. Então, desses 4, depois do nosso primeiro processo seletivo, a gente teve essa galerinha aqui. Essa menina aqui chama Nínive, ela é de jornalismo. E ela ingressou no ramo nesse primeiro processo seletivo, porque a gente mandou também para os fóruns de jornalismo e tudo mais, porque, ora, quem melhor do que uma pessoa que estuda comunicação social para poder tomar conta das nossas redes sociais, para poder escrever as nossas divulgações. Então a gente viu que o céu era o limite, então a gente saiu lançando para todo mundo. Então tinha gente de engenharia mecânica, tinha gente de ciência e tecnologia, gente de engenharia mecatrônica, enfim. A gente foi conseguindo atingir um público muito diverso, o que é bacana, porque fim daqui os horários não batem, assim, sempre que alguém pode, outra, né, o que não pode, outra pessoa pode, porque os cursos têm turnos diferentes, eles têm expertises diferentes também, então tudo isso colabora e fica como ideia também, né? Não quer dizer que funciona geral e que é a fórmula secreta, mas para a gente foi vendo que funcionou bem, então a gente conseguiu essa primeira turminha e depois o ramo foi só expandindo e ele sempre teve essa visão, desde esse princípio, de poder tentar chegar em outros cursos para evitar que ele morra, porque uma galera do mesmo período, do mesmo curso, morgou isso aqui, ou tem uma outra entidade estudantil do curso de engenharia elétrica que já está fazendo a mesma coisa, então não se limitar a isso. E aí foi assim. Nesse aqui, eu não estou encontrando as carinhas do pessoal, mas tinha 2 pessoas de design também que auxiliaram nas primeiras artes da gente. Nossa, assim, já começou tudo muito legal. E aí a gente foi vendo também que outras atividades a gente podia fazer. Então, visita técnica. Essa aqui a gente foi na Jeep, em Goiânia, Pernambuco. E aí a gente foi vendo por que tem que fazer visita técnica em Natal, por que a gente tem que ir numa indústria de Natal. A UFRN tem dinheiro. É só a gente pedir ônibus e pedir gasolina e saber como é que é o processo. Para saber o processo, a gente apanhou um bocadinho, porque é muita burocracia, tem que solicitar a chefe de departamento, tem que pedir um monte de coisa, tem que cadastrar, tem professor que não tem paciência para cadastrar, tem secretária de coordenação que não tem paciência para cadastrar ou não sabe. A gente teve que buscar lá na reitoria dados sobre como cadastrar coisas no sistema para poder entregar forms, uma coisa assim, um chequezinho para dizer, ó, é assim que se cadastra. E mostrar para o pessoal das secretarias que tinha 80 anos dentro da UFRN como é que se fazia o cadastro, mas a gente foi buscando para poder fazer,
E a gente fez visita técnica à GIP, a gente fez visita técnica lá nos laboratórios da UFCG, a gente foi usando as experiências dos próprios voluntários para criar minicursos. Então, se é uma pessoa que trabalha já com motores elétricos, então, ministra um minicurso aí de partidas de motores. Vamos fazer alguma coisa sobre do WI, né, do Mulheres na Engenharia. Então, a gente foi fazendo esse Cine WI, que eram sessões que a gente fornecia pipoca, refri, fazia um momento legal, e aí assistia filme, depois uma roda de conversa, foi fazendo, né, interfaces com outros professores para, quando vocês tiverem um evento que já vão trazer um professor internacional, fala com a gente que a gente divulga. E aí essa palestra aqui, que foi sobre 5G, com o professor Rui Aguiar aqui, lotou o auditório do Instituto Metrópole Digital da UFRN, lotou. E aí os professores ficaram surpresos, porque eles iam chamar uma pessoa de fora, estavam com medo de dar pouco público e a gente auxiliou na divulgação também, enfim. Acho que eu estou até me estendendo porque eu estou muito empolgada. E aí aqui, ó, esse cara, o professor Roberto, ele é do Rio de Janeiro e foi o primeiro brasileiro a ser presidente mundial do I3E, em 2014, se eu não me engano. E aqui em 2017 ele teve na UFRN para um evento, a gente tirou uma fotinha com ele, porque é um ícone, né? O brasileiro, o único brasileiro que foi presidente do I3E mundial. E aí a gente participou da organização desse evento aqui, que é o S3C, que era Summer School on Smart Cities. A RNR que eu falei para vocês foi o primeiro evento do I3E que eu pude participar. Aqui nessa reunião eu estava totalmente perdida junto com os presidentes dos ramos, de outros ramos da seção Nordeste. E aqui eu não estava para levar, tipo, eles estavam levando as atividades, os problemas e as coisas. E eu, gente, a gente só tem um mês de ramo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, estou só anotando. E aí foi muito legal. A gente fez rodas de conversa em inglês, a gente foi para o UFCG, a gente recebeu o pessoal da UFPB no nosso ramo, teve um professor indiano que fez uma palestra lá na UFRN que a gente também auxiliou na divulgação, enfim. E aí outras experiências. Eu estou muito rápida ou muito chata? Tá tudo ok? Tá ótimo, eu tô adorando, inclusive, essa parte da abertura do ramo, como foi esses desafios. Sim, sim. Legal, poxa. É bastante, e tem bastante desafio, viu? Mas assim, quando a pessoa está empolgada com uma coisa, e quando tem principalmente pessoas junto, porque é impossível fazer um bagulho desse sozinho, né? Mas quando tem, e mesmo sem ter muita gente, mas se essas pessoas estão empolgadas, funciona, sabe? E na época, ninguém tinha muita disponibilidade, assim. A gente estava no 7º período do curso, já é um curso que é integral, então eu trabalhava na época 8 horas por dia, e eu só ia na UFRN pela manhã para pagar 4 matériazinhas, porque foi meu semestre mais minguado, porque eu realmente não estava dando conta de trabalhar e de estudar. Mas mesmo assim a gente acreditou que era uma coisa que podia funcionar. A gente não foi com pretensão de ganhar prêmio, a gente não foi com pretensão de absolutamente nada. A gente só queria fazer alguma coisa de extensão na universidade para deixar a nossa marquinha lá, mas a gente não sabia até que ponto podia chegar, né? E aí aqui esse evento foi o Congresso Internacional, o Congresso Estudantil da PES, da Sociedade de Potência e Energia. Ela acontece a cada 2 anos, ano sim, ano não. E aí, em 2018, aconteceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Outros anos tinha acontecido na Turquia, enfim, outros países aí. E aí, como eu era na época, né, eu fui de 2017 a 2018 presidente da PES, então os presidentes da PES do mundo inteiro podiam submeter para poder participar desse evento com os benefícios, né? Tipo assim, você ganha a sua inscrição, que era caríssimo. E aí, nem todos os presidentes foram selecionados, mas eu tive a sorte de ter sido selecionada. Algumas outras pessoas do Brasil também foram, tá aqui a bandeirinha da Paraíba, tá aqui eu com a minha amiga Amanda da Paraíba também, o pessoal aqui do Brasil. E aí deu para conhecer gente do mundo inteiro. Eu nunca tinha participado de uma coisa parecida como essa, sabe? Tanta gente empolgada, você vê estudantes do mundo inteiro fazendo a mesma coisa que você na área de potência e energia, fazendo quase atividades muito parecidas com o que você desenvolve na sua universidade lá não sei onde, sabe? É muito interessante. E aí foi um evento muito legal, aqui pessoas do Peru, da Tunísia, de El Salvador e da Índia, que foram do meu grupo que teve uma competição dentro desse evento. Então, pessoas só de países diferentes, e é muito, muito legal mesmo. Foi muito gratificante e marcante esse evento.
Aqui, aqueles 4 minguadinhos lá da primeira foto, isso aqui é a gente, no final de 2018, entregando a gestão para o pessoal que ia assumir, né, a segunda gestão do ramo, já muito felizes com as coisas que tinham acontecido. Aqui, de novo, é a fotinha de Heiron lá no primeiro evento que a gente promoveu em junho de 2017, de novo na RNR. Aqui foi o nosso primeiro I3ED em 2017. A gente contou com tudo. Gente, para cortar isso aqui era de isopor, gente. E aí tinha gente tão perfeita com trabalho manual que fez isso aqui de isopor, o íconezinho de I3ED. A gente convidou um palestrante para falar sobre gestão de pessoas, fazer umas dinâmicas. Enfim, a gente estava muito empolgado. Isso aqui é só gente do ramo que tinha participado desse primeiro I3ED, que foi em outubro de 2017. Ou seja, a gente tinha poucos meses, né? De maio para outubro eram um pouquinho os meses de existência, mas já tinha essa galera toda empolgada, assim, muito deles. E aqui aquela foto também repetida que eu já tinha passado. Ah, então. E aí, aqui, essa pessoa assustada sou eu. Isso aqui é na Tunísia. O que aconteceu? É muito doida essa história, porque assim como a gente teve contato com a PES, a gente também foi buscando outras sociedades técnicas do I3E. Uma delas é a IAS, que é a de aplicações industriais. E a gente viu lá nos sites dela, a gente foi procurando site por site, sociedade por sociedade, a gente foi pesquisando o que é que dava de benefício, o que é que podia fazer, quais eram as áreas de atuação. A gente, opa, aplicações industriais é interessante, abrangente, como a gente quer ser, e tem um monte de benefício aqui para estudante. A gente entrou em contato e a gente só pediu material para esse evento aqui, aquele que eu mostrei que a gente estava com o professor Roberto, que ele foi lá em Natal, né, a Escola de Verão sobre Cidades Inteligentes. Para esse evento, a gente precisava de patrocínio. E a gente foi saindo pedindo, se é sobre cidades inteligentes, então a gente pode pedir para a PES, a gente pode pedir para a IAS, a gente pode pedir para algumas sociedades que entram nesse escopo, né? E aí a gente pediu para a IAS, o cara ficou impressionado, porque quando a gente fez uma carta do pedido do patrocínio, a gente explicou, a gente reativou recentemente, há alguns meses, mas a gente já vai receber esse evento internacional. O cara simplesmente achou o máximo e disse assim, olha, eu tenho uma bolsa, por coincidência, num evento estudantil lá na Tunísia, e eu estava precisando falar de casos de ramos que estão desenvolvendo atividades diferentes e tal, e a gente tem uma bolsa para o grupo, para mulheres na engenharia, que possam apresentar e tal. Enfim, um bafafá danado. Eu sei que eu fiquei com medo, eu fiquei, isso não é Turquia, não, vou virar nova morena daquele Salve Jorge, eu fiquei com medo. Enfim, eu disse, como é que eu vou parar em outra parte do mundo, sem nunca ter saído, assim, né, do Brasil? Mas deu certo, pareceu confiável. Era do I3E, então eu só fui. E aí deu super certo. Isso aqui foi em dezembro de 2017. Ou seja, eu me tornei membro no início de 2017. Em dezembro eu estava na Tunísia, falando para um monte de gente sobre as atividades que a gente estava fazendo. Assim, muito doida. Até hoje eu não acredito muito bem. E aí, por último, o que Natan tinha comentado. Nesse ano, o I3L tem várias bolsas, né? E a PES também tem várias bolsas. E uma delas é para estudantes de mestrado, que eles desenvolvem atividades na área de sistemas de potência, né, obviamente, mas que tenham atividades voluntárias relevantes para eles, né? E aí eles dão US$ 10.000, uma viagem para um dos eventos regionais da PES e uma placa. E aí, aqui estou eu. Também foi um grande, isso aqui não é mérito meu, na realidade foi uma porção de vários eventos de sorte, porque realmente, por uma grande coincidência, eu me encaixei em alguns requisitos, né, no caso de ser estudante de mestrado e tudo mais. Eles disponibilizam 20 bolsas dessa por ano, só 5 conseguiram, e desses 5 foram 4 homens de outros países, eu de mulher, a única e primeira brasileira até então. É um grande prestígio, na realidade, uma coisa que não dá para acreditar, mas que é super possível, e eu vou comentar daqui a pouco sobre como não é só comigo. Agora, é só para mim? Não é só para mim, de jeito nenhum.
É claro, fica impossível listar todos os meus amigos, só as pessoas que eu conheço, né? Imagina as que eu não conheço. As pessoas que eu conheço, que estão dentro do Brasil, elas já têm histórias, assim, de muito sucesso. Tem gente que já foi para a Austrália, tem gente que já ganhou bolsa. Recentemente, a Ana Ellen, da sessão, ela foi recebeu o prêmio de voluntária exemplar, né, Natan? Me corrija se eu estiver errado, mas a nível de UI mundial, né, o Mulheres em Engenharia Mundial, ela também recebeu esse reconhecimento, não foi? Sim, a Ana foi. Ela recebeu agora o reconhecimento de é, Inspirador, voluntária, voluntária inspiradora, né? WI exemplar. Isso, exatamente. Para quem não sabe, o WI é Women in Engineering, Mulheres na Engenharia. Isso, exatamente. E ela recebeu isso a nível mundial, certo? Também tem um prêmio em dinheiro, também tem reconhecimento, enfim, grande reconhecimento. Ela também não foi a única, tem o Heiron, que, como eu falei, ele, né, atua como coordenador geral do Comitê de Atividades Estudantis da América Latina. Ele também já participou de várias coisas grandiosas dentro do Brasil e fora do Brasil, já foi voluntário exemplar a nível de Brasil em 2017, já foi a nível de América Latina. Então, tem várias pessoas que recebem reconhecimento, que viajam, que participam de grandes coisas, muitas e muitas e muitas. Assim, no meu ramo mesmo, várias pessoas. Um grupo da UFRN, em 2017, a gente participou da competição de programação de 24 horas, que é o I3E Extreme, e o grupo da UFRN ficou em 12º lugar mundial, que era uma coisa que até então nenhuma equipe do Brasil tinha conseguido. Né? Eles programando 24 horas direto e passando por vários desafios, ficaram em primeiro lugar na América Latina e 12º lugar mundial, que é local onde só americanos, chineses, enfim, tem um monte de gente aí que geralmente fica nessas primeiras posições, e eles receberam esse grande reconhecimento também. Então, assim, casos e casos e casos. E daí, como é que faz parte disso, né? Porque, sei lá, se de alguma forma, pelo menos uma pessoa ficou empolgada, para vocês saberem. A gente tem, eu gosto de comentar que tem 3 formas. A gente pode ser voluntário de algum grupo estudantil ou profissional vinculado ao I3E, porque também quando a gente se forma, a gente pode continuar vinculado e pode ser só voluntário ou voluntária. A gente pode ser membro do I3E pagando a anuidade ou membro do I3E ou de alguma outra sociedade, ou os dois, por exemplo, eu sou membro do I3E e da PES, eu só sou membro da PES, mas não do I3E. Tem várias possibilidades, pagando, aí você recebe as revistas, participa das conferências, muitos professores são assim, tá? Não são voluntários, não atuam em nada, mas são membros oficiais do I3E, porque é como se fosse uma sociedade brasileira de computação, por exemplo. Você paga uma anuidade, tem acesso às conferências, às revistas, enfim, as informações principais, mas só tem aquela membresia ali. Ou pode ser os dois, que é o que eu sou desde 2017 com muito orgulho, e fico feliz porque eu consigo, e várias outras pessoas conseguem, absorver, né, as coisas legais da parte de ser voluntário e da parte de ser membro também. Então tem essa terceira opção que seria ser os dois, membro e voluntário. E aí, há o grupo certo para mim? Gente, como eu tinha falado lá no início, tem 46 grupos técnicos e não técnicos dentro do I3E, né? Só de sociedade técnica a gente tem 39. Eu listei aqui, deixei pequenininho, só para vocês verem a magnitude do negócio, mas não precisa nem se detalhar, mas tem várias. Tem sociedade de comunicação profissional, tem sociedade de, enfim, de circuitos e sistemas, de magnéticos, de circuitos magnéticos, enfim, tem um monte de coisa, tá? Então, tecnologia veicular, de instrumentação, então tem de tudo. Eu não curto muito potência e energia, não sou uma pessoa lá da eletrotécnica, mas eu gosto de automação. Tem robótica e automação. Então, tem várias possibilidades aí de atuação. E aí, além dos grupos técnicos, tem os não técnicos, que são os grupos de afinidade. Mulheres na engenharia, tem os grupos de ensino, os jovens profissionais, tem de projetos de engenharia, tem de atividades humanitárias, são grupos que eles não estão focados em um assunto técnico em si, mas num contexto mais geral. E aí, quais são as oportunidades, né? Alguns benefícios oficiais. A gente tem, como membro mesmo, a gente tem benefícios técnicos, alguns descontos, possibilidade de recurso, que seria, eu posso chamar um professor lá dos Estados Unidos para fazer uma apresentação aqui, o I3E banca isso.
tem a oportunidade de bolsa de estudos, tem a oportunidade de competições, de prêmios, que é, por exemplo, aqui eu me encaixei lá naquele de reconhecimento, mas tem prêmios de viagem também, que foi aquele lá de São Bernardo do Campo, né, que é ir para viajar e não pagar nada do congresso e tal. Alguns programas de treinamento. Eu gosto de dividir eles em acadêmico e profissional, porque tem uma galera, pronto. No meu caso, atualmente eu trabalho, mas também durante a minha graduação toda eu sempre trabalhei. Mas eu também estou vinculada à parte acadêmica, né? Nunca deixei, ainda estou fazendo meu mestrado. Então, meio que estou nesses dois. Mas tem gente que foca só em um, foca em outro, vai nos dois, vai fazendo misto, como eu venho fazendo. E às vezes é importante dizer quais são os benefícios, né? São vários, mas e se eu quiser seguir para o lado acadêmico? No I3E a gente tem incentivo à pesquisa, parceria com os laboratórios é bem possível de fazer isso através do I3E, produzir artigos científicos, conseguir publicá-los, fazer submissão para conferências e eventos por ser membro e fazer a taxas mais baratas, tem a parte de desenvolvimento social, projetos em grupos de liderança, networking, e para a parte profissional da mesma forma. A gente tem muito networking, tem muitos eventos profissionais que são fornecidos, né, promovidos pelo I3E, tem as possibilidades de preparação e capacitação pelo portal, às vezes eles oferecem treinamentos, enfim, iniciativas de apoio a jovens profissionais, isso aqui é excelente, porque às vezes você se forma e você está meio perdido, então não sabe para que caminho vai, né? Plataformas de emprego dentro dos sites do I3E, contato com empresas de grande porte, isso aqui faz uma diferença muito grande, né? Porque eles levam em consideração, principalmente, tudo que você é como membro e como voluntário também, já é bem comum disso acontecer. E aí participar também de conferências e eventos e mais networking, o que é muito importante para quem quer seguir na carreira profissional também. E aí, vamos embora, né? Vamos fazer esse negócio aí. Se vocês tiverem alguma dúvida também e quiserem perguntar, mas eu não sei se eu passei o devido entusiasmo, mas eu realmente, por tudo que eu vim passando e vendo outras pessoas passarem, pelas amizades e por tudo mais, pelas coisas que são palpáveis e pelas que não são palpáveis, eu sou altamente fã do I3E e das pessoas que o compõem. Então, eu gostaria e ficaria muito feliz de poder ter, pelo menos, trazido um de vocês para esse meio. E é isso, eu agradeço pelo tempo de vocês. Aqui está meu e-mail e também meu LinkedIn, se vocês quiserem acessar, mas de todo modo, Natan tem meu WhatsApp, então, se vocês quiserem, nem que seja conversar ou desabafar, ou querer saber, não sei, eu não me coloco numa posição de dar conselho, porque eu não sei nem o que eu estou fazendo na minha vida, mas fica como forma de, sei lá, se vocês quiserem entrar em contato, podem ficar à vontade, viu? Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Isabela. Foi perfeito a sua apresentação. Isso mostra que, tipo, uma pessoa que tá a fim de fazer a coisa acontecer, de mostrar que tá interessado, quer se engajar, ela consegue mil e uma oportunidades. Isso daí foi incrível. É, eu também deixo à disposição se alguém quiser falar com a Isabelle. Creio que vocês viram aqui a apresentação. Vocês podem falar também conosco pelo Instagram do I3E UFES. Também podem entrar em contato aí com a Isabelle pelos links que ela disponibilizou. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica à Isabelle? Fala aí, Wesley. Show. Boa noite, Isabel. Tudo bom? Boa noite, Mais uma tudo vez. bem? A minha pergunta, tipo, é mais para poder ter um pouco de opinião diferente, né? Porque você falou no começo, né? Essa questão de estar iniciando o ramo e estar com receio de fazer atividades parecidas com o programa de ação tutorial, né? Que seria o PET. Sim. E aí a gente vê isso também na nossa universidade, que a gente acabou de fundar, tem 3 semanas agora, mais ou menos. Sim. E o que acontece é que, particularmente o meu receio, né, tem um pessoal aqui também, de lá, da UFC, Sim. mas o nosso receio é que não seja somente o PET, né? Tem empresa júnior, tem outros diversos projetos de extensão. Aí, na sua opinião, né? Quais atividades seriam interessantes para que houvesse essa diferenciação? Obviamente, eu sei que cada universidade, cada grupo é cada grupo, e isso varia muito, né? Mas, assim, pelo que você viu, né? O que vocês fizeram para poder chamar atenção, para diferenciar? Maravilha, achei, vixe,
um ponto importantíssimo, porque olha só, uma das coisas que a gente fez para poder tentar diferenciar, na realidade a gente não quis se afastar também não, sabe, tipo dessa possibilidade, sei lá, eu não quero ser comparado com, não, eles fazem atividades incríveis e tal, o nosso medo era cair na redundância e do pessoal não saber, eu faço parte dessa atividade ou dessa, se eles dois fornecem essa mesma coisa, entendeu? A gente estava com receio de cair nesse limbo e morrer de novo o grupo, mas não era nada por causa das atividades, só para deixar claro. Aí daí uma das primeiras coisas foi aquilo que eu comentei sobre a gente tentar usar a nosso favor a ideia de que o I3E abrange tudo sobre que é voltado para tecnologia, voltado para a humanidade. Isso já tira as barreiras de ser de elétrica. Então, quando a gente para pensar que os grupos de empresa júnior, geralmente são empresa júnior de engenharia elétrica, empresa júnior de engenharia de produção, empresa júnior, e são sempre as pessoas daquele curso, quando a gente fez assim, gente, venham para o nosso grupo, porque o nosso grupo aceita gente de qualquer curso, literalmente, seja de jornalismo, seja de qualquer outro, entre no nosso curso, no nosso grupo. Então, quando a gente começou a vender o nosso grupo como um que abrange todo mundo que quer participar de alguma coisa de tecnologia, foi um ponto interessante, porque aí faz o que acontece? Finda que as atividades que a gente está fornecendo, elas não caem e não ficam batidas, por exemplo, com a mesma coisa do PET. O PET de Engenharia Elétrica da UFRN, por exemplo. Sempre é comum ter mini curso de fazer placa de circuito impresso, cursos interessantíssimos, né, são necessários, mas eles são sempre voltados para engenharia elétrica porque é um grupo de engenharia elétrica. Então, vai ter de LaTeX, de placa de circuito impresso, dessas coisas. Quando a gente faz um grupo que é formado por pessoas, sei lá, de engenharia da computação, e a gente pode fazer um de inteligência artificial, já é um pouco diferente, sabe? Então, quando a gente é formado, a primeira coisa que eu poderia dizer, quando a gente é formado por pessoas de cursos diferentes, a gente consegue, queira ou não, fornecer atividades que sejam diferentes. E aí, esse é um dos pontos que já fazem a gente ser justificado para poder existir. E a outra coisa é utilizar dos recursos que o próprio 3E dá. Qualquer atividade que a gente for fazer, a gente pode solicitar para o I3E, via portal ou via e-mail para as sociedades, um kit. Pede um kit, sei lá. Tem uma sociedade que chama, nossa, qual é, meu Deus? EDS. Essa daqui, que é o de dispositivos eletrônicos. Ela fornece para qualquer grupo estudantil, eu não sei se atualmente ela ainda tem esses kits, né? Mas até 2018, mais ou menos, ela fornecia para qualquer grupo estudantil que solicitasse via formulário, um kit de eletrônica para crianças. Então, o kit onde o resistorzinho parece uma pecinha de Lego, e aí tem um resistorzinho com os terminais, mas é todo coloridinho e tal. E ele envia lá dos Estados Unidos para cá. Ele paga o frete, paga tudo e chega na sua casa. Então, a gente solicitou esse kit, por exemplo. Quando a gente foi fazer atividade, a gente não foi fazer uma atividade dentro da UFRN, a gente foi para uma escola pública, onde a gente tinha crianças, e a gente foi lá mostrar esse kit e fazer uma aula experimental, sabe? Tipo assim, a gente pode utilizar os recursos do próprio I3E para se vender como grupo que faz atividades diferentes. Então, seja um panfleto, uma revista, ou um kit como esse, uma caneta que acende, tem um LEDzinho na ponta, uns brindes e tal, já diferencia a atividade que a gente vai fazendo, porque a gente vai mostrando que a gente tem recurso, sabe, para fazer, e finda sendo uma coisa diferente. Eu não sei se ficou muito claro, sabe, Wesley? Mas tem essas duas possibilidades. Ser diferenciado por causa da quantidade de grupo, de cursos que a gente pode abranger, e também utilizar os próprios recursos do I3E. Ou de patrocínio, ou de material, ou de investimento, a gente pode pedir grana para eles e tal. Tem essas possibilidades, sabe? Que é diferente dos grupos, entre aspas, comuns, entre aspas. Sim, sim. Natan, você me permite fazer mais uma, dar continuidade a essa dúvida ainda? Pode sim, sinta-se à vontade. Temos tempo. Beleza. Pronto. Isabel, aí você falou, ok, tipo, externamente, mas internamente, vocês tinham... porque uma coisa que eu vi, que achei interessante, era a possibilidade do pessoal construir mesmo projetos do zero, né, em qualquer que seja a área. Eu vi muito de robótica, porque eu estava pensando no YouTube um tempo atrás, sobre algumas competições, aí eu vi muito de robótica, né, então estou dando um exemplo aqui na minha cabeça. Sim. Mas, tipo, não somente, né, de potência energia e tal, focar nessas sociedades, né, tem a questão das competições de programação, que também pode ser vinculada à sociedade de computação, né, sim, e tal.
Mas vocês tinham essa cultura, não sei se pode dizer assim, de vocês entrarem de cabeça mesmo, né, para construir projetos, para fazer uma coisa de diferente, tipo, que vocês viram na graduação? Sim, sim. E aí aconteceu muito, principalmente junto da CS, que é a Sociedade de Computação, porque tinha um pessoal que eles já tinham. Justamente é legal de você estar em contato com pessoas de outros cursos, porque eles têm costumes diferentes. Em elétrica, os estudantes eles já estão tão atolados, pelo menos na UFRN, no curso em si, porque era integral e não sei o que, a gente não tinha muito esse costume de fazer projetões, sabe? A gente tinha as nossas provas e trabalhos gigantes para fazer e tal, e deixava para lá qualquer coisa que fosse, assim, muito fora da curva. Mas o pessoal que faz computação no UFRN, ele já tem uma culturazinha diferente dos próprios professores fazerem, eles projetarem, fazerem coisas diferentes. Então a CS cresceu muito por causa disso. Aí o que eles faziam? Eles criaram grupos de estudo e eles mesmos viam necessidades, ouviam na internet, tipo, como fazer reconhecimento facial, ou então como fazer um filtrozinho. Tipo assim, eu coloco aqui minha cara na câmera, e aí eles criam o filtro de acordo com a sua emoção. Então, eles fizeram essas coisas, mostraram, tem uma mostra de ciência e tecnologia dentro da UFRN, todo ano chama Cientec, e eles fizeram essa mostra, lá participaram dessa mostra com esses projetos que eles desenvolviam assim, da cabeça deles que eu digo, procuravam muito na internet, então eles, por causa disso, eles passaram a tipo assim, incentivar os outros subgrupos do I3E UFRN a fazerem coisas parecidas. Aí o que é que aconteceu? A PELS e a S, que é o de eletrônica de potência, aí viu esses exemplos, aí também quis começar a fazer. Aí eles fizeram protótipozinhos de aerogeradores, né, pequenininhos. Esses daí já eram voltados, não era para pesquisa, mas eram para levar para crianças de escola pública também. Sabe, como construir um pequeno aerogerador com materiais simples. E aí faziam esses projetinhos, coisas mais práticas, sabe? Mas assim, foi uma coisa que a gente foi vendo, não foi uma cultura que veio assim, ai, da diretoria para os voluntários. Na realidade, não. Os próprios voluntários, com as vivências deles, diziam, a gente pode fazer isso. Ou então eu vim para cá, não quero ficar distribuindo panfleto e organizando evento, levando café. Eu quero fazer um projeto mais técnico. E aí surgiu da necessidade dos próprios voluntários mesmo, e eles foram se organizando e fazendo, sabe, dessa forma. Então é super válido. E é bem legal, Wesley, que tenha esse costume, porque é o que eu estou falando. Tem gente que gosta de estar na parte da organização mesmo dos eventos e tal. E vai ter gente, vai ter membro e voluntário dentro dos grupos estudantis de vocês que vai estar lá só porque sabe que o I3 é uma sociedade técnica e eles querem treinar e fazer projeto e coisa diferente e explodir motor e fazer sei lá o quê, sabe? Vai ter gente que vai querer ser mais da gestão e vai ter gente que vai querer fazer mais do projeto. E é ótimo, tem que ter esse balanceamento. E é isso. Muitíssimo obrigado. Perfeito. Imagina, que é isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta a Isabelle? Daí um pedacinho. Gente, aproveite que essa pessoa aqui que vos fala tem uma experiência absurda. Que você, né, Natan? Você, claro. Não, que é isso. Muito obrigada, Carlos, o pessoal que colocou no chat também, agradeço demais, viu? De novo, me coloco à disposição, espero que não tenha sido chato, ou nem que tenha soado como porque na realidade a proposta era eu falar das minhas experiências, mas entendam como uma coisa construída mesmo em conjunto, certo? Então, de novo, não fui eu, não foram ideias minhas, é o meu ponto de vista sobre as coisas que eu fui trabalhando e aprendendo, enfim, junto com outras pessoas. Vocês viram, né? A única foto que tem pouca gente é aquela do início. O resto é um montão de gente, então era cada um com a cabeça, com a ideia, levando coisas boas, e enfim. E o ramo não morreu até hoje, percebam, já teve algumas outras gestões depois, né? Eu fiquei só de 2017 para 2018, então ele já tem outras caras e é sempre melhor e melhor e melhor por causa disso. E é isso, obrigada, viu? Nós que te agradecemos, Isabel. Foi perfeita a sua apresentação. Você Imagina. você deu ótimos insights para nós
do ramo estudantil e 3 Elfesa, e para o pessoal da UFC também. Agradecemos também demais a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco até o final desta apresentação. E, de novo, quem tiver qualquer dúvida, está mais interessado, quer saber mais, pode entrar em contato com a Isabelle ou com o ramo estudantil I3 Elfesa. Para quem não sabe, este é estou colocando aqui rapidamente o arroba do Instagram do I3E da UFESA, arroba I3E.ufesa. Se você quiser deixar também seus contatos aqui no chat também, para que o pessoal possa salvar, Isabelle. Vou colocar aqui. Meu Instagram tá desativado. Mas é esse. É por causa dos surtos, gente. Só tem que surtar de vez em quando. Mas em breve voltarei. Mas qualquer coisa, meu LinkedIn é esse. E é isto. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado de novo, Isabelle. Imagina, eu que agradeço. Uma ótima noite, pessoal. Um ótimo final de semana. Ora, ótimo final de semana, a gente está no começo da semana. Uma ótima semana. E Obrigada, Leonardo, Bruno, é isto. Antônio. Valeu, gente. Até mais. Muito obrigado, foi extraordinário. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Carlos. Ei, Natan, valeu mais uma vez, viu? Até mais. Tchau, Isabelle. Eu que agradeço. Eu agradeço demais. Que isso, Tchau, tchau. imagina. Tchau. Tchau, Nathan. Valeu, Lian. Algum informativo, alguma coisa? Não. Sim, deixa eu te passar sobre o projeto, né? Eu tô tentando falar com. Eu e o Dudu tentamos Deixa eu falar parar com. aqui a gravação. Sim, desculpa.